Ordem dos dias para abordar ou não o escândalo, na minha ótica, um escândalo que aconteceu nas celebrações dos 50 anos da Constituição da República Portuguesa pós-Estado Novo. Não foi uma celebração de 50 anos da existência de uma Constituição, mas sim da Constituição pós-Estado Novo, do atual regime. Anteriormente existiram outras Constituições. E este é um dos problemas de nós tentarmos fundamentar as nossas posições, as nossas visões de mundo em Constituições, porque qual é a certa? Qual é a certa? Ou seja, depende do espaço e do tempo onde te encontras. Mas isso é uma outra questão. Aqui irei abordar aquilo que, no meu entender, é um escândalo, e é um escândalo por ter acontecido da forma como aconteceu e ter partido de quem partiu. Não falo do discurso do Ventura. O discurso de André Ventura é um discurso político. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, paciência. A verdade é, o homem foi uma banana na política portuguesa, isso é inegável. Atraiu muita gente para a política e tem uma oratória, uma retórica avassaladora. É provavelmente o deputado mais empolgante dentro do Parlamento. Há outros igualmente muito bons, como os dois do CDS, o Paulo Núncio e o João Almeida, como o Bruno Nunes, mas aquele, o André Ventura, é de facto um animal político. Digam-me o que disserem. Podem não gostar dele, podem gostar dele, é irrelevante. O que o homem conseguiu há de ser estudado. Há de ser estudado. E ele entrou na história. Ao contrário, por exemplo, sabe, do Pacheco Pereira. Pacheco Pereira, daqui a 5 anos, ninguém sabe quem ele é. Já quase ninguém sabe. Daqui a 5 anos, ninguém sabe. É uma figura completamente irrelevante que nem nota de rodapé será. Este não. Este senhor, André Ventura, foi a uma segunda volta em eleições presidenciais. E quantos conseguiram isso? Não é? Quantos? Exato. Posto isto, hum, aquilo que me deixou realmente, até com vergonha, envergonhado, não por mim, mas por eles, chamada vergonha alheia, né, que, que se costuma dizer por aí, deixou mesmo envergonhado. Fiquei assim um bocado constrangido e nem fui eu a ter aquela atitude, mas foi. Enquanto o deputado André Ventura falava, alguns cidadãos que estavam nas galerias tiveram um comportamento, no meu entender, é, é de baixo nível. É de baixo nível. É de uma azia tremenda. E o comportamento que eu refiro neste vídeo não é terem abandonado galerias. Quer dizer, ninguém é obrigado a ficar nas galerias só porque sim. Quer sair, sai. Está tudo bem, mas interagir com o orador, mandar boquinhas das galerias. Primeiro, isso não é permitido. Está permitido. E, no meu entender, vale o que vale, o Presidente da Assembleia da República esteve mal. Devia ter solicitado às autoridades que expulsassem, que removessem aquelas pessoas das galerias. Removiam as pessoas das galerias, elas saíam e não entravam. Simplesmente saíam. Então, elas saíram pelo próprio pé, algumas delas, segundo percebi, voltaram a entrar. Mas não era assim que funcionava. Saíam escoltados pela polícia e não voltavam a entrar. Não têm condições para estar ali dentro. Não têm condições emocionais para estar naquele local. E não respeitam as instituições. E o mais caricato disto é que são as mesmas pessoas que pedem o tal respeito pelas instituições. Os outros, são sempre os outros que destroem as instituições, porque são sempre os outros, nunca somos nós, são os outros. São as mesmas pessoas, ou foram as mesmas pessoas, que desrespeitaram abertamente uma instituição fundamental para o regime que eles próprios criaram. Um regime do qual aquelas mesmas pessoas eh, fizeram parte da construção. E, no entanto, vemos essas mesmas pessoas a desrespeitá-lo, que é uma coisa insana. Mas também é interessante porque ficámos a perceber, à vista de todos, que há portugueses de primeira e portugueses de segunda. Afinal, há mesmo.
Afinal, há mesmo e não é o Ventura que cria esta distinção entre português primeiro e português segundo, não. É a realidade que demonstra que há pessoas que, porque há meio século foram deputados e que, por acaso, foram deputados no momento em que se aprovou a Constituição, essas pessoas se acham acima dos restantes portugueses, porque em situações idênticas, outras pessoas foram removidas das galerias. Sim, isto não é a primeira vez que acontece. Alguém nas galerias mandar umas boquinhas lá para baixo. O que acontece normalmente é que essas pessoas são expulsas das galerias. Está certo? Está certo. Porque senão o que é aquilo? É um espetáculo interativo? Em que estão ali os atores em baixo a dizer umas coisas, a representar uma peça e interagem com o público? É um show de stand-up com um comediante básico que não consegue fazer piadas e então tem que interagir com o público para o público fazer o trabalho por ele? É isso? Não é? Acho que não é, não sei. Às vezes parece sim, mas no meu entender não seria essa a finalidade daquilo, daquela instituição, daquele espaço. Então, meus caros, sejam vocês quem forem, sejas um ladrilhador ou um tipo que foi deputado há meio século, estás nas galerias e é bico fechado. Bico fechado. Ai, mas são os pais da Constituição. Caluda. Caladinho. Silêncio. Não me interessa quem tu foste há meio século. Interessa-me que neste momento ninguém votou em ti. Votaram em ti 50 anos. 50 anos depois, essa legitimidade perdeu-se no tempo. A maioria de vocês são perfeitos desconhecidos para a esmagadora maioria da população. E essa postura eh, de arrogância, donos do regime, isso não existe. Só existe nas vossas cabecinhas. Só existe nas vossas cabeças. Portanto, boca fechada. Vocês não mandam nada aqui. Boca fechada. Silêncio. Bem, silêncio. Posto isto, senti mesmo vergonha por aquela gente. Uma posturazinha, enfim. Claro que eles querem sair, que saiam. Ai, não aguento, fico triste. O Ventura diz coisas que me deixam muito, muito triste. E eu gosto da liberdade, mas é quando a liberdade é a meu favor. O que tornou. Pá, mas esquece isso, sai. É ridículo. É. Vai embora. Tchau, boa noite, boa viagem. Isto vale também para o Chega. Quando faz aqueles circos de fugir da Assembleia. Ai, 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 estou ao fim. Eu não gosto dessas porcarias. Não gosto nem para uns nem para outros. Estes não são melhores. Vocês que tanto criticam o Chega e o Ventura, vocês não são melhores. E se há alguém aqui a envergonhar as instituições, não são os outros. Está bem? Não são os outros. Entendam isto. A questão é mesmo esta: é, existem pessoas que podem fazer aquilo que o cidadão comum não pode fazer. Sem qualquer tipo de consequência, ainda saem e são entrevistados como se eles fossem os certos. E aquilo que passa na comunicação social é: o André Ventura excedeu-se, pá. O problema é o Ventura que diz umas coisas chatas. Não, 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 não. O problema foi aquelas pessoas que tanto querem defender as instituições que acabam por envergonhar as próprias instituições e demonstrar à população em geral que as instituições só servem quando é conveniente. Não há critério objetivo. Ai, mas o cravo na lapela, o cravo é um símbolo do 25 de Abril. Sim, exato, e 25 de Abril, neste contexto, é um símbolo político. Então, como é? Ou pode entrar a simbologia política ou não pode entrar a simbologia política. Os critérios têm de ser objetivos. Quando tornamos estes critérios subjetivos, o critério vai para qualquer lado. E um dia o Chega está nas instituições todas, domina as instituições todas e faz-vos o mesmo. Faz-vos o mesmo. E vocês não vão ter moral nenhuma para criticar. Fizeram a mesma coisa. Já houve pessoas de quem foi proibida a permanência ou até exigida a remoção de determinada simbologia por ter conotação política e associativa, como bombeiros, ou relacionada com a tauromaquia e outros desafios. Estes senhores entram com um cravo num dia em que nada tem a ver com o 25 de Abril, porque não, não tem. Eu sei que gostam de dizer que tem, não tem. Tem a ver com a Constituição da República. Tinha passado, se não me engano, 2 anos de 25 de Abril para lá.
Não estou a perceber qual é que é a conotação aqui. Não estou a perceber. É como eu levar uma bandeira da monarquia, então. Levo uma bandeira da monarquia, porque se não fosse a monarquia, nem sequer não existia hoje esta república. Não é? Se vamos recuar no tempo até e tentar encaixar a narrativa de modo a que faça sentido na nossa, na nossa preferência, é um vale para todos os lados. E não é muito difícil fazê-lo. Não é muito difícil. Eu lembro-me disto agora e tirei, lembro-me. Se eu pensar um bocado mais, vou encontrar, de certeza, outras formas de o fazer. E vocês também. Posto isto, está na altura desta, destes parolos, desta parolada que se acha, e não falo específico para aquelas pessoas, mas de modo geral, a quantidade de parolada que anda por aí que se acha dona do regime, tendo na cabeça que não é. E não falo só para aqueles, isto é um modo geral, que nós vemos nas televisões, nos jornais, que nós vemos em partidos, que nós vemos em empresas, em sindicatos. Vocês não são donos do regime. Ai, mas foram eles que tiveram um papel num determinado tempo. Tá. Bom, porreiro, não quer saber. Continuas a não ser dono de porcaria nenhuma. Está bem? Portanto, respeita-nos. Respeita-nos. E respeita as instituições. Porque as instituições que tu criaste também são válidas para ti. Está bem? Ou as regras são válidas também para quem as cria, ou as regras são inválidas para toda a gente. Porque não têm razão de ser. Se não são válidas para todos, não existe uma razão que justifique a sua existência. Há autoridade que se justifique. É assim que funciona. Ou que deveria funcionar. Obrigado por terem assistido ao vídeo. Subscrevam o canal, metam o gosto, comentem, partilhem essas coisas todas. E até um dia, camaradas.